Alguma vez já passou pela cabeça como o nosso corpo guarda as nossas histórias? Até mesmo aquelas que a gente não consegue colocar em palavras? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, explorando as ideias da obra Corpo Sofrido e Mal Amado, de Lucy Pena. Essa frase, uau, é poderosa, né? Ela resume perfeitamente a nossa análise. A gente vai tentar entender como a dor da alma, quando não vira a palavra, quando não tem para onde ir, ela acaba gritando, e ela grita através do corpo. Então, para começar, vamos falar do conceito de corpo sofrido. É a ideia de um corpo que, muitas vezes, desde muito cedo, já aprende a carregar um peso que não deveria ser dele. E essa é uma realidade que muita gente conhece bem de perto. Sofrimento não tem RG, não espera a gente envelhecer, tem a ver com o que se vive. E o nosso corpo? Bem, ele acaba se tornando um diário silencioso de todas essas vivências. Sabe aquela sensação de um nó na garganta? Aquilo que a gente quer botar para fora, mas simplesmente não consegue? É bem por aí. As emoções que a gente cala viram um peso físico. É um silêncio que, no fim das contas, grita. E grita bem alto. Mas, ok, de onde vem todo esse sofrimento? Muitas vezes, ele nasce de uma guerra que acontece de fora para dentro, uma batalha constante contra as expectativas que a sociedade joga em cima da gente. É exatamente aqui que a violência começa. Muitas vezes, de forma sutil. Acontece quando a gente se compara com aqueles corpos perfeitos da mídia e da internet. E a gente acaba esquecendo a coisa mais importante. O problema nunca foi o nosso corpo. A Lucy Pena chama isso de estereótipo social. É como se fosse uma vozinha chata na nossa cabeça, sabe? Sempre dizendo que a gente não é bom o suficiente, e isso vira um ciclo interminável de culpa, de frustração, de ansiedade. E olha, não estamos falando só de palavras. Às vezes, um olhar de julgamento, um olhar de canto de olho, pode ser mais violento do que qualquer ofensa direta. É uma violência silenciosa, mas que deixa marcas bem profundas na nossa identidade. Mas e se a gente virasse essa chave? E se, em vez de enxergarmos as nossas marcas como defeitos, a gente passasse a vê-las como um mapa? O mapa das nossas batalhas, de tudo que a gente sobreviveu. Marcas não são defeitos, elas são memória viva. Toda essa pressão que vem de fora tem um custo, claro, e é sobre as consequências internas dessa guerra que a gente vai falar agora. Com tudo isso, reverbera aqui dentro. O resultado é que muitas vezes a gente se sente um estranho dentro da própria pele. É como se o nosso corpo fosse um território invadido, controlado por regras que não criamos. E isso gera uma exaustão que ninguém mais vê. E não, a gente não está falando daquele cansaço que uma boa noite de sono resolve. É um cansaço da alma, um esgotamento emocional que não aparece no espelho e que nenhum cochilo consegue curar. Se a gente olha para a história, o corpo sempre foi um campo de batalha, um território a ser controlado, a ser invadido, e é por isso que a afirmação "meu corpo me pertence" é tão revolucionária e tão necessária. Para entender melhor essa dinâmica, Pena usa dois conceitos da psicologia de Jung: logos e eros. De forma bem simples, logos é a razão, as regras, a ordem. Pensa nas instituições. Já eros é a emoção, a conexão, o afeto. O que acontece é que a nossa sociedade supervaloriza o logos e acaba sufocando o nosso lado eros. E essa falta de eros, essa ausência de afeto e de cuidado também adoece. E muito. A gente precisa de uma nutrição que vai muito além da comida. Uma nutrição para a alma. Certo, mas como é que se sai desse ciclo de sofrimento? É aqui que entra a resistência. E não uma resistência passiva, de só aguentar, mas uma resistência ativa, de lutar para viver de verdade. Sabe aquela pressão para ser forte o tempo todo? A verdade é que, na maioria das vezes, essa força não é uma escolha, é pura necessidade. E vamos ser sinceros, ser forte o tempo inteiro cansa. E como cansa? E aqui tem uma virada de chave fundamental. Existe uma diferença enorme entre essa força que é imposta pela vida e a resistência que a gente escolhe ter. Essa resistência consciente é um ato de autonomia, um caminho que leva ao autocuidado. É o que Jung chamava de processo de individuação. Num mundo que de tantas formas tenta nos apagar ou diminuir, o simples fato de continuar existindo já é por si só um ato de resistência. Sobreviver nesse contexto se torna um ato político. E resistir também significa se permitir sentir, se permitir ser vulnerável. Porque no final, é a nossa capacidade de sentir que nos torna humanos. Dar legitimidade aos nossos sentimentos é parte fundamental da luta. E assim, a gente chega ao final dessa jornada.
Uma jornada que não é sobre apagar as cicatrizes, mas sim sobre acolher o passado. É sobre integrar essas marcas na nossa história e seguir em frente. A cura de verdade começa quando essa luta interna para, quando o corpo deixa de ser um inimigo e a gente entende que cuidar de si com gentileza, com atenção, talvez seja o maior e mais potente ato de resistência que existe. O objetivo aqui não é voltar a ser quem se era antes das feridas. Isso nem é possível. A ideia é abraçar o corpo que se tem hoje, com todas as suas marcas e histórias. Um corpo que, apesar de tudo, continua vivo, continua digno. E para fechar, fica essa reflexão genial do Psy Macedo. O nosso corpo, com toda a sua história de dor e superação, não é só um registro do passado. Ele é a nossa plataforma para o futuro. Ele é a prova de que, enquanto houver corpo, sempre haverá possibilidade.